Bem-vindos ao Essence Talks, podcast que transforma a forma como pensamos e realizamos eventos. Aqui falaremos sobre festas, turismo e sustentabilidade, trazendo os insights valiosos de profissionais que fazem a diferença nesses mercados. O Essence Talks é um projeto Essence Wedding, uma marca que acredita em eventos com mais essência e menos excesso. A cada episódio receberemos convidados que compartilham histórias, tendências para inspirar você a planejar eventos de forma mais consciente e inovadora. O episódio de hoje é mega especial, porque nós vamos falar sobre como o Essence Wedding está mudando a forma de fazer casamentos. E para isso, nós convidamos a Natália Canali, que é uma estilista, arquiteta, pós-graduada em negócios de varejo e moda, e entendeu que o seu amor por detalhes e pelo exclusivo casava muito bem com vestidos de noiva e de festa, e é uma honra enorme ter Natália Canali aqui conosco. Somos fãs da Natália Canali. E a gente vai desenrolar a conversa querendo entender como é que de arquiteta você passou para esse mundo, né, de moda e estilista de noivas. A minha mãe tem um ateliê de bolsas, né, bordadas, assim, desde que eu nasci. Então, eu nasci dentro de um ateliê. Meus pais são arquitetos, então eu nasci também com a arquitetura. Para mim é tudo muito natural, assim, né? E as duas coisas, sempre passando por uma e outra. E aí eu fui fazer a primeira faculdade de arquitetura. E saindo da faculdade de arquitetura, no 5º ano eu já fiz produção de moda junto com o meu TCC, para ver se era mesmo o que eu queria. Mas a faculdade inteira eu trabalhei com moda, com a minha mãe, enfim, com as bolsas, né? E aí, depois que eu saí de arquitetura, eu fiz o técnico em estilismo, foram mais 2 anos, aí eu fui fazer pós para pegar todas as ideias e conseguir concretizar no mundo real em forma de negócios. E eu não sabia com o que, na verdade, ainda. E aí eu fui, na época, convidada para fazer Semana de Moda de Curitiba. Eu fiz 4 semanas de moda. Na época era do Lab Moda. Tiveram 2 no Memorial de Curitiba e 2 no MON. E aí eu colocava as bolsas, né, e eu fazia alguns looks pro desfile, especialmente. E isso não tinha cunho comercial. Na verdade, era um evento que eu fazia eu mesma, pessoa física, daquilo, para ir entendendo o que estava acontecendo. E no último desfile, eu fiz uma parceria na época com a Lupe Design, que eram umas meninas que faziam estamparia à mão. E elas desenharam um floral maravilhoso, assim, aquarelado, tal, em 2 tons. E na época estava super em alta printar essa estampa no tecido, né? Era o que tinha, assim, demais. E aí eu printei isso num tecido, num cetim mais grossinho, assim, e ficou muito lindo. Eu falei, gente, com isso eu tenho que fazer vestido de festa, né? E aí pro desfile eu fiz vestido de festa, e pra fechar eu fiz um vestido de noiva. E daí quando o desfile aconteceu, eu olhei e falei, nossa, agora eu acho Gostei. Agora eu achei. Que legal. Porque eu sempre gostei de fazer muito e na moda eu falava, gente, aonde que eu vou fazer eu não gosto de grade, assim, sabe? 36, 34, 38, um monte, qual você quer vender pro lojista. Eu falava, não, gente, eu quero muito detalhe. Eu gostava de fazer, como na arquitetura, eu gostava de fazer o projeto para cliente, né? Pensar junto. Então, um vestido é isso, assim, muito do ateliê hoje cada vestido é um projeto para cliente, independente de se pronto para locação, porque a gente vai estudar todo o corpo dela, ou sob medida mais ainda, né? Entender o que ela quer. Mas essa é a linha do que aconteceu. E eu amo sob medida, porque eu acho que é isso, né? Exclusividade. Gosta, né? Eu adoro ir lá, ver ela desenhar. Eu não desenho nada, mas eu adoro dar um pitaco. Mas eu gosto de fazer vestido porque eu acho que é muito da pessoa, né? Totalmente. Eu acho que até vai influenciar na próxima pergunta, né? Como que um projeto arquitetônico tem a ver com essa questão do vestido. Mas é isso. Eu sem querer, mas isso. Mas é isso, porque cada uma tem sua estrutura de corpo, de altura, né? E enfim, pode falar mais sobre isso, mas é que eu gosto. Cada uma tem um desejo diferente, porque não é uma coisa, a saia fluida não é mais bonita que a saia armada. Mostrar o braço não é mais bonito do que esconder o braço. É o que cada uma
gosta em si, né? Então, o meu corpo é dessa forma, eu gosto de... Gente, tem gente que tem o mesmo bumbum. Uma vai gostar de mostrar e que fique bem arredondadinho, e a outra tem pavor de mostrar, assim. Então, mesmo com o mesmo corpo, as sensações são muito diferentes. As personalidades são extremamente diferentes. E o mais legal, que eu faço nos sob medidas, principalmente, é que a noiva não achou em nenhum lugar pronto, ou ela já tem um sonho muito concreto do que ela quer. Eu já tive noiva que tinha um sonho desde criança do tal vestido. E ela nem foi procurar, porque ela falou assim, não, eu quero esse vestido desse jeito. Então essa abre aí um leque de possibilidades, e o outro é assim, eu não sei talvez muito bem o que eu quero, ou eu não encontrei, não me identifiquei com nada. E normalmente o que acontece nesse caso é assim, lá no ateliê eu separo em 3 estilos. Eu separo o estilo clean, o estilo romântico e o estilo criativo. Para mim esses são os principais, porque, por exemplo, o boho tá dentro do romântico. Sim. Né? O clean é o clean, e aí você vai misturar um pouco de cada. Então pode ser um clean com veia do romântico. Pode ser um romântico um pouco mais criativo. E aí, nesse ambiente é que a gente consegue misturar, nesse ambiente mais criativo e com essa possibilidade dessa noiva querendo montar um projeto, a gente consegue misturar tudo isso. Eu busco, na minha coleção pronta, já ter um pouco de tudo. Isso é muito legal, porque eu faço muitas coisas, deixo alguns modelos, assim, deixo lá, e muitas noivas chegam, e assim, são modelos que eu nunca vi em nenhum lugar, obviamente, eu invento da cabeça. E aí, ela chega e fala, nossa, gente, como que você pensou esse vestido? Eu falo, gente, não sei. O mais legal é que eu pensei sem saber quem era a pessoa que ia topar essa ideia. Isso, E aí, vestir essa pessoa que topa essa ideia é também muito legal. Não deixa de ser exclusivo, né? Porque, então, e é muito diferente uma da outra. Tem gente que quer muito fazer, tem gente que quer muito achar pronto e se surpreender. Isso, é de cada um. Eu tenho noivas que falam assim, eu não consigo, Isso. o meu emocional não consegue lidar com o mandado fazer. Não gosto. Porque às vezes ela se sente nervosa, o medo delas, de repente, montar um vestido e não gostar. Isso. O que eu acho a probabilidade muito baixa. Nossa, muito baixa. Sim. Mas eu entendo que a noiva tem esse perfil, né? Sim. Mas eu sempre que posso, eu prefiro desenhar, porque eu acho que é algo muito dela, né? É legal. A pessoa tem que saber que a distância de seio, distância de ombro é muito da pessoa, né? Não tem como padronizar isso. E aí você fez isso, né? Tipo, terminou essa semana de moda, você já criou seu ateliê ou não? Aí daí eu me identifiquei, eu já vinha buscando muito, porque todo mundo falava assim, não, você tem que escolher entre arquitetura e moda. Não pode fazer os dois. Na tua vida você não pode fazer os dois. E isso me angustiava demais. Que você gosta das duas coisas. As pessoas perguntavam, do que você gosta mais? Eu falava, gente, juro, era cruel. E aí eu era novinha, né? Eu falava, putz, acho que eu tenho que escolher, né? E aí eu fui buscando. E eu estudei tanto que meu pai falava assim, Natália, acho que você vai ser professora, então, né? Porque, tipo, já que você é tão estudada. Estudava. Fiz uma faculdade, fiz outra, fui pra pós-graduação. E me perguntava o que eu fazia. Eu falava, gente, não sei. E aí, com o desfile, ele me possibilitou entender que eram os vestidos de noiva, e aí eu fui na pós-graduação, o meu TCC era um plano de negócios. E aí, no plano de negócios, eu falei, cara, se em São Paulo, era na Iambi Morumbi, que os caras são chatonildos, se eles me disserem que ok, cara, ok, entendeu? Eles não vão dizer uma coisa e ser outra. Eu montei um plano de negócios, onde eu tinha o escritório de arquitetura e o ateliê com o mesmo nome. A marca Natália Canali, nos 3 primeiros anos, isso há 10 anos e meio atrás, foi arquitetura e vestidos de festa e noiva. Só que daí só sob medida para venda. Então eu fazia as duas coisas. E aí eu consegui entender tudo que era aquilo. Assim. Então eu montei o plano de negócios. E uma outra possibilidade era, meu pai falava assim, Natália, sai do Brasil, vai pra Itália, aqui, o que você vai fazer aqui com moda? Nanana. Aí eu fiz o plano de negócios e coloquei como meta, assim, se eu conseguir a meta do
do primeiro ano de plano de negócios, eu fico. Se eu não conseguir, eu vou para a Itália. Aí deu certo, daí as coisas foram assim, encaixando, daí foi um passo depois do outro que o ateliê foi... Hoje você não trabalha mais com arquitetura, no caso, não faz mais projetos? Ou clientes específicos? O escritório existe, porque meu pai é arquiteto, eu sou sócia dele no escritório, mas o meu tempo no escritório hoje é 5% do meu tempo. Então, 95% do meu tempo eu tô no ateliê, 5% eu tô no escritório, porque nós temos, por exemplo, a gente fez a expografia do Poti no Mon, a expografia da África no Mon. Então, assim, são projetos muito específicos, muito gostosos, muito importantes que envolvem arte. Sim. Então, assim, quando eu tenho essa oportunidade, eu acho lá um tempo na minha agenda. Eu acordo mais cedo, vou dormir, né? Mas é uma grande referência. Qualquer coisa que envolva o Poti. Não, gente, é assim, então, aí a gente desenvolve, a gente está desenvolvendo um projeto residencial, mas é um projeto residencial muito específico de alguém que quer o nosso estilo. Então, assim, o Instagram da arquitetura tá quietinho lá, mas quem sabe que a gente tem nosso estilo, né? E quer ir atrás disso, e quer aquilo, assim, como projeto, assim, a gente faz, mas a gente tem projetos bem pontuais, bem pontuais. Pontuais e de entrega a longo prazo. Então, esse, por exemplo, esse projeto é para 2026. Então, a gente vai fazendo com bastante calma, quando dá. Não é quase... o escritório hoje é um hobby para mim e para o meu pai. Mas é gostoso porque, cara, a arquitetura uma coisa que você só gosta. agrega. Só agrega. Sim. Só agrega. E o que você sente, assim, né, quando você... que você ouve as noivas, quando você vê os vestidos prontos, quando você faz os desfiles e tal, o que você sente que é muito diferente o teu trabalho das demais marcas, das demais estilistas, assim, o que você sente que é único? Eu acho que primeiro, que é o nosso encontro, assim, é a conexão, né? Mas é porque isso também, a conexão, é porque a noiva se conectou com o estilo, a noiva se conectou como pessoa mesmo. Então, cada noiva vai ter o seu lugar, vai ter o seu, né? Assim, então, essa conexão com o ateliê, com o estilo do ateliê, com a forma que eu trabalho. O ateliê fica dentro da Galeria Canale, né? Eu batizei a galeria como uma galeria de arte da minha família. O meu pai é artista plástico, além de arquiteto. A minha mãe é estilista, então ela faz as bolsas. O ambiente, ele tem essa questão da arte, da criação. Então, tem gente que gosta, que isso agrega na experiência, para quem gosta disso. Sim. Então, essa primeira conexão é uma das coisas que tem, né, como grande diferencial. Eu considero que eu sou muito aberta a entender o que a cliente quer como essência. Então, a gente vai conversar. Conversar mais um pouco e ir entendendo, assim, porque eu quero que que a gente consiga passar a personalidade para aquele vestido, tanto do vestido pronto para locação, quanto no projeto do sob medida, seja para a primeira locação, seja para venda. Então, é essa atenção, a possibilidade de mudar detalhes nos vestidos que já estão prontos, detalhes que não são estruturais, né? Mas uma pala dentro do que ela quer, escutar isso, ter também a liberdade de dizer, isso aqui vai ficar brega pra caramba. Assim, então, essas conversas me trazem possibilidades de conhecer, de estar perto, de criar, assim, uma amizade e uma liberdade de comunicação. Eu acho a comunicação muito importante. Essa liberdade de comunicação, liberdade de a gente, né, mostrar. E isso cria um ambiente mais familiar. A gente comemora bastante, a gente brinda, a gente come. Porque é para ser um processo gostoso, né? Para ser um processo prazeroso. Então, isso a gente tem muito também no ateliê. E são modelos autorais, né? Daí a questão, assim, de estilo, de ser autoral, de ter a mescla de todos esses estilos. Eu sempre estou muito presente em todas as etapas, então esse olho atento, né, de entender tudo que está acontecendo até o final, acho que esses são os grandes diferenciais. Legal. E me fale assim, a arquitetura te ensinou que um vestido de noiva precisa ter ou ser? Linha.
tudo é linha, assim, sabe? Então, todo mundo me fala assim, às vezes, nossa, como teu vestido veste bem, como teu vestido cai bem, linha, material, né? Tudo muito parecido, a estrutura. Então, tal material para tal projeto, para entender muito antes o que eu quero como objetivo daquela saia, daquele caimento, para aquele corpo. E a arquitetura é igual, assim, né? Estudo de materiais, de cheio e vazio, luz e sombra, que também a textura, essas texturas fazem isso. Então, na arquitetura você tem o que a gente chama de cobogó, que é uma treliça, por exemplo. Então, aquilo cria... tá na frente, pra mim, e você vai plantar na frente e entender o que você quer daquela planta na frente. Gente, pra mim, isso, com a tela, o corset, e eu montar a renda, é a mesma coisa, entendeu? A minha visão, assim, de camadas é a mesma. Eu penso na estrutura antes, eu falo para os meus clientes, vamos ter um pouco de paciência nas provas, porque primeiro a estrutura de dentro tem que estar muito linda, aí vem a de cima, só que ela é segurada pela de dentro, e aí depois vem o que vocês querem ver pronto, mas vamos, né, por etapas, porque tudo faz diferença em acabamento, linha de corpo, como fica a cintura, né? Como porque é uma coisa que eu recentemente até passei por uma situação com um vestido e eu fiquei pensando, esse vestido não estava tão estruturado, ele não estava servindo para esse corpo e o tempo que a noiva precisa estar bem. Isso. Porque ela não pode pensar, nossa, ficou linda na prévia, tá na foto. Aí passou uma hora de cerimônia, o vestido tombou para um lado. E eu passei por isso recente, eu confesso que eu fiquei um pouco chateada, assim, porque eu falei assim, nossa, esse vestido não estava adequado. Claro, eu não entendo, eu não sei o que tem por dentro, né? Mas depois, olhando assim, eu falei, esse vestido não estava adequado para o corpo dela e para o tempo que precisava passar, entende? A medida que a gente faz do seio, é uma coisa assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eles erraram no processo. Isso me deixou chateada, assim, que eu falei, nossa, até os movimentos, né? Frustra, né? Porque é um conjunto bem complexo. A receita tem vários ingredientes. E é isso. Como arquiteta, eu acho que o meu pensamento vai lá na frente no resultado e eu sei todas as etapas pelas quais eu preciso passar. E na arquitetura, a gente se preocupa muito com o ambiente, porque você vai entregar um ambiente, onde aquela pessoa vai viver, aonde aquela pessoa vai viver aquela festa. Então, a gente não pensa numa roupa como assim, você entregou a roupa. Não, a gente pensa que essa noiva vai viver aquele momento naquele ambiente com aquelas pessoas que tem dança, que tem... Então, eu acho que esse olhar mais amplo a arquitetura traz muito pra mim, assim, muito, muito. Tipo, a estrutura tem que estar muito boa. Muito a estrutura, boa. Tanto da arquitetura, a casa não pode cair. Isso. Como o vestido também não pode cair. Funcionar. Se você liga a torneira, a água tem que sair. Sim. Você liga, é um monte, é uma engrenagem. Então, na arquitetura, você aprende a pensar sobre essa engrenagem e o que todo mundo vê é só algo bonito. Mas tá tudo funcionando, porque se a tua casa não funciona, ela te incomoda. Sim, e é a mesma coisa pro vestido, tem que estar... E assim, e dentro do que aquela pessoa quer, né? Porque tem gente que quer leveza, tem gente que quer a cauda e não tá nem aí pra leveza, ela quer a cauda. Quer uma cauda enorme. Ela quer uma cauda enorme. Tem gente que quer muito brilho e muito cristal, e é isso que ela quer. Tem gente que não suporta que tenha nada assim... Que às vezes pega aqui, né? Embaixo do braço. Nada em nada, assim. Então é muito pessoal. E tudo isso faz parte da estruturação do que você quer. E você precisa, a estilista, precisa dizer pra noiva que se por acaso aquilo que ela quer não tá... Ela às vezes se contradiz. Porque ela fala assim, eu quero muito conforto, mas eu quero muito brilho e muito cristal. Você tem que dizer... Duas coisas não dá. Isso aqui vai ficar um pouco mais pesado do que se não tiver nada. Tá tudo bem? É a estilista que vai colocar isso. Não é assim, ela quis, ela disse que ela queria. Isso aí não existe, entendeu? Você precisa antecipar o que a noiva... É que nem a gente diz, assim, por exemplo, todo mundo usa o celular, a Apple e tal, porque, cara, foi antecipado para resolver todos os nossos problemas. A gente precisa tentar antecipar todos os problemas das noivas, para eles nem acontecerem, na verdade. Sim. Antecipar todas as ansiedades, antecipar. Quanto melhor você fizer isso, quanto mais você fizer isso e melhor,
melhor profissional você é, né? Sim, exatamente. Legal. Então, a ideia do seu ateliê nasceu quando você terminou o desfile? Ou Sim. você sentiu agora eu vou. Eu já sabia que eu queria ter um negócio próprio, assim, eu nunca me imaginei num outro lugar, porque a marca, o ateliê da minha mãe, enfim, já era da minha mãe, e aí eu trabalhando junto, já tinha o nosso sobrenome, eu nunca trabalhei fora, assim, disso. Assim, meu pai trabalhava num grande escritório de arquitetura, todo mundo me perguntava na faculdade, mas você não vai trabalhar no escritório e tal? Eu falei, gente... Não tenho certeza. Não tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Eu sabia que eu teria o meu negócio. Só que tem que estar muito bem. Eu sempre dei... Os meus passos foram muito planejados, sempre. Nunca, todo mundo me pergunta assim, você não tem vestido de festa para locação? Eu falo, gente, eu tenho um mundo de coisas para deixar o que eu tenho de noiva perfeito. Eu quero ter muito mais para eu atender muito bem todas essas noivas. Eu não vou colocar algo no meio que daí eu... Sabe, assim, não... É um passo de cada vez. Querer, eu quero, mas não agora. Agora eu preciso de uma estrutura ainda melhor para atender uma maior demanda, né, assim, de ter essa... Tudo isso que eu tenho para as noivas, porque o que elas querem? Elas querem festa, mas com o atendimento que elas veem hoje de noiva. Então, isso é um outro negócio. Como que eu vou conseguir atender tão bem quanto num outro modelo de negócio? Não é assim, põe lá uns vestidos de festa. Então, é isso também, estruturação do negócio, tanto quanto do vestido. Porque com a estruturação do negócio, a gente está falando de sustentabilidade. Aí sim o negócio é sustentável. Aí sim né, os profissionais que estão lá são sustentáveis. Eu consigo... a gente vai chegar mais pra frente, mas essa sustentabilidade vem disso também, da estrutura da empresa. Da estrutura, né? E pensando, né, que a noiva, que o vestido da noiva é uma expressão dela, né? É a característica dela. A gente conversou hoje um pouco com o Ivan, falando a respeito de também o buquê de noiva transmite muito da personalidade dela. Eu sempre falo que buquê não é decoração, buquê é seu, é o que você é e o que você quer transmitir. Isso também tem a ver com o teu vestido, porque quando eu sempre vou fazer a prévia, a gente tira a foto do vestido, manda pro decorador para que ele entenda isso também, entender a proporção da noiva, porque não adianta ele fazer um buquê desse tamanho e a noiva pesar 40 quilos. E tá com o vestido fininho e o buquê passar assim do vestido, você não vê o vestido. Exatamente. Vê só o buquê, entra com o buquê. E parece, mas isso acontece. E às vezes eu falo, meu Deus, por que colocaram isso na menina? É isso. Então, por isso, alguém não orientou, porque ela não tem a obrigação de saber que tudo isso acontece. O olhar é nosso. É nosso, exatamente. Então, a gente precisa orientar. E a gente conversou hoje também com a Carol, né, que trabalha com a parte de maquiagem, que também é muito expressão disso, né, da noiva, do vestido, do buquê. Mas e como que você, né, como eu acho que vestido disso é a principal parte. Porque disso vai refletir a maquiagem, disso vai refletir o buquê, disso vai refletir o estilo da festa. Como que você consegue, assim, mostrar para ela qual que é o ideal? Porque às vezes ela chega lá com uma ideia. Dá um exemplo. Eu tenho mais seio e tal, eu quero um tomara que caia. Ok, mas eu preciso pensar numa estrutura para isso, então. Ou, de repente, a gente consegue levar ela para uma outra decisão, de repente? Provar vestidos é bem importante. Porque, às vezes, a ideia que a noiva tem... Vou usar também um exemplo. Uma noiva chegou, ela tinha mais busto e todas as referências dela eram manga comprida, de um tecido opaco e sem decote aqui, assim, e o vestido bem slim. Mas ela aqui tem mais seio e... não gosta do braço e tal. E a hora que a gente fecha, mas como que ela vai saber disso? Ela queria esconder, justamente. Sim. Mas não é escondendo. Porque quanto mais... Se a gente tem uma área coberta aqui e que isso faz uma curva toda coberta, a gente aumenta. Isso, o volume fica maior. Eu sei porque eu tenho bastante seio e não é tão simples. E não é tão simples. Então a gente prova. Só que assim, o espelho resolve 90% desses problemas, porque a gente prova, mostra, isso fica dessa forma, isso fica dessa forma. Qual você achou que... E deixa ela escolher, não sou eu que vou falar que ela tem que... Porque se de repente ela quiser casar com uma coisa toda fechada, que também, né? A gente orientou. O espelho,
Depois a foto, eu não tenho essa questão de tipo, você não pode tirar foto, tal, não sei o quê, porque eu acho a foto, inclusive, importante para se olhar, para entender a proporção, porque às vezes a gente tem uma visão deturpada nossa no espelho. Sim. É muito maluco isso. Sim. Você fala assim, não, mas olha elas falam assim, não, mas olha esse culotinho. Eu falo, gente, não tem culotinho. A pessoa é seca, entendo. mas ela tem Daí eu falo pra ela, posso tirar uma foto pra você se olhar como se fosse assim, olha rapidão, pensa que não é você, pra você entender se a forma tá boa. Ela fala, nossa, tá muito legal, tá? Então, é um... Eu brinco, às vezes as assistentes, elas brincam comigo, elas falam assim, Nath, tem um pedaço teu que é psicóloga, né? Sim! Mas a parte de mais profundo, que você tem que... E é isso que eu digo do diálogo e da conversa. Eu não posso ser uma... Assim, a gente às vezes vê, elas falam assim, não, Nath, eu fui num lugar que a vendedora disse que tava lindo. Eu falei, gente... É que você não tá ali pra bater lindo, meta. Entendeu? Você não tá ali pra bater meta. Não tá lindo, Teve uma outra noiva esses dias que foi engraçada também. Ela falou assim, Nath, fala a tua opinião, por favor, se tiver brega, o que eu tô te pedindo, porque ela tava pedindo um monte de coisa. Se dava pra fazer isso, mas isso. Eu falei assim, é o meu nome que vai assinado no vestido. A marca é o meu nome, eu não vou... Pode ter certeza que eu não vou deixar não vou deixar. Pode ter coisa que não seja do meu gosto pessoal, que eu não isso. Mas não é essa a questão. Sim. A questão é que no estilo do que ela quer, obviamente ela vai estar equilibrada, com, né, esteticamente bonita. Isso aí não tem dúvida. Já teve alguma dessas noivas assim que elas gostam de coisas super elaboradas, algum pedido inusitado que depois você falou, nossa, não é que eu gostei? Teve. A Haddad, ela é uma pessoa, ela é mignonzinho, assim, então ela podia fazer muita coisa, mas ela queria tudo. E aí ela me falava assim, Nath, eu quero uma manga bufante. E daí mais uma pala aqui, e daí a pala pode ser bem trabalhada, e a saia já tinha, assim, umas ondas com crinol. Daí eu falei, vamos montando isso. Era um vestido, a gente pegou uma base pronta e foi colocando elementos. E aí, a primeira manga não ficou boa, como ela tinha pensado. Aí eu falei, posso fazer dessa forma aqui? Porque ela queria uma mais estruturada aqui em cima. Falei, e se a gente coloca uma só mais bufantezinha aqui, deixa teu ombro um pouco mais à mostra, porque daí a gente não põe o volume aqui, mais a volume pala. aqui, mais volume isso. aqui. Daí a gente começa a fazer um pouco, daí eu fui equilibrando um pouco isso dela. Pode, vai ficar legal. Deu o quanto de volume dela? É muito. Eu falei, não, mas tudo bem. Aqui muito é... Mas vamos aos poucos. Tá bom. Aí a pala já fiz, em vez de fazer assim um monte de enrugadinho, assim, eu fui fazendo costurinha bem fininha, assim, só fui fazendo umas linhazinhas, porque daí eu conseguia trazer mais delicadeza. Quando a gente chegou num resultado que as duas gostaram, ela falou assim, ela me mandou uma foto de um laço desenhado, parecia o laço da Minnie, assim. E eu falo isso pra ela, por isso que eu posso falar, porque eu falava pra ela, eu falava, Dad, não gostei, achei horrível. Aí ela, com 2 rabinhos, assim, o lacinho com 2 rabinhos curtinhos. Daí eu falei, eu não acho que precisa de laço. Ela falou, Nath, é meu sonho o laço. Eu falei, então tá. Vamos pensar mais um por pouco. etapas. Daí eu falei assim, o rabinho eu não vou fazer, nem que você queira. Que era o rabinho, na verdade, as 2 pontinhas do laço dela. Não, tudo bem, eu abro mão do rabinho. Aí eu fiz o laço, fiz grandão. O papo delas no WhatsApp. Aí eu fiz grandão e tal. E, gente, a hora que chegaram as fotos, é que assim, ela casou só ela e o noivo na Itália, num lugar, olha, que tinha uma arquitetura impecável, uma natureza impecável. O fotógrafo era uma coisa, foi um documental, assim, uma foto documental. Eu me emocionei com todas as fotos. E o laço tinha que estar lá, entendeu? Aí quando eu olhei, eu falei, gente... Me convenceu. Mas era porque é muito específica. Ela era uma pessoa muito específica, assim, e no cenário... Nossa, incrível. É incrível, né? Legal. Porque realmente tem coisa que você olha e você fala... Eu também, às vezes eu olho e falo... Não faria. Vamos tentar. Porque eu nunca falo não logo de cara, porque é muito sério, né? Se você tá quebrando o sonho da pessoa. Claro. Vamos aos poucos. Isso. É o teu sonho, aí isso envolve várias coisas. Envolve orçamento, envolve estilo, envolve a fotografia, envolve o seu tamanho. Porque, de repente, a manga é desse tamanho e você tem 1,5 m, né? Isso vai te cobrir. Não dá pra falar não, assim, logo de cara, né?
E aí, eu acho que dessa maneira até responde, né? Eu acho que isso vai deixar, vai garantir que o vestido tem essa identidade, né? Não é só uma tendência, é a identidade dela. Gente, a identidade dela. E assim, tá tudo ela bem não é se não uma é pessoa tendência. da moda, ela não é, são elementos que assim ela foi descobrindo e que no processo, por isso que o processo não pode ser tão engessado. Eu considero isso um diferencial meu também, porque assim, por ser uma pessoa muito criativa, eu não tenho problemas em testar, em, sabe assim, você não vai me perguntar, nossa, você não vai me ver de mau humor porque ela perguntou se podia pôr um bufante, sei lá, vamos pôr, vamos ver. O que acontece? Ou assim, eu posso isso. Eu acho legal. Só que assim, daí você vai desconstruindo com a pessoa, você fala, às vezes não, ou tipo, ficou muito bacana. Então o processo do vestido não pode ser tão engessado. Sabe assim, ou só isso, ou só aquilo. Não, como eu falei, né, não é uma meta batida, é uma coisa específica. Não tem a ver com venda somente, tem a ver com o sonho, né? E com a pessoa, né? Com a pessoa que tá ali. Eu até a próxima pergunta, né, falando qual que é o impacto emocional, né, que esse vestido sob medida tem para a noiva. Gente, demais. Eu assim, também acho. Muito mais do que a gente imagina. Muito mais que eu imaginava quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu sou muito disso, assim, porque nossa, quando a pessoa vê do vestido pronto, é uma emoção que eu já chorei várias vezes com noiva. Eu era duro, não posso nem dizer que agora eu sou, porque agora eu sou uma manteiga derretida, mas por causa das minhas noivas. Porque agora eu me emociono com todas, porque elas têm cada uma do seu jeito, mas elas têm uma sensibilidade, um sonho com aquele vestido. E a mãe junto. Não posso nem falar que, tipo, já me emociona, gente. É um negócio fora da realidade. Muito fora da realidade. A carinha delas na prévia, né? É muito fora da realidade. Mas, gente, esse contexto, ele é muito importante na vida da noiva, da mulher. Muito, e sabe, assistindo aquele programa que é super polêmico, mas acontece esse momento dentro do programa, aquele programa Casamento às Cegas. Eu não Elas vi, têm... eu não sou também desse... Podemos fazer um videocast só sobre isso, depois quiser. Mas tem um momento dentro do programa que elas são convidadas para poder escolher o vestido, né? E, cara, elas se emocionam demais, elas choram, e muitas delas trazem essa questão de dizer, nossa, eu nunca me imaginei com esse momento, nunca me imaginei passar por isso, e eu também não imaginei que ia sentir o que estou sentindo agora. É que assim, envolve questões pessoais, envolve questões familiares, envolve questões desde lá da infância. Acho que cultural, de como essa noiva tá hoje em relação à sua família, em relação à família da outra pessoa. É uma união de duas famílias, querendo ou não, mesmo que as pessoas não se... É uma união. Sim. Então, essa mescla de sentimentos, de como a mulher precisa entender o que ela quer, porque antes era uma receita mais pronta. Então, esse aqui, mais ou menos nesse estilo de casamento, porque a família mais ou menos vai nessa linha. Agora, a mulher precisa entender quem é ela. E o casamento, hoje eu vejo, o jeito do casamento, o jeito que ela vai se vestir, é ela. É o momento dela. É o momento da vida que ela tá. Sim. E aí, isso reflete quem ela é e ela precisou pensar sobre isso. Então, é profundo. Inevitavelmente é profundo. Entendeu? E você tá passando isso com ela. Eu tive uma noiva que ela falou assim, Nath, ela demorou. Tem histórias assim que todo mundo fala, Natália, você tem que escrever livros. Sim. Teve uma noiva que ela escolheu o vestido sob medida. Fechamos e definimos que era isso. Chegou num certo momento, ela falou, Nath, eu não vou mais fazer sob medida. Você consegue congelar tudo aí pra mim, porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas não é porque ela não era nada com o casamento, não era nada com a data do casamento, era com o vestido. Eu falava assim, você quer vir aqui? Você quer conversar? Ela falava, não adianta. Eu quero refletir. Yes. E aí, depois de uns 3... Ela falou assim, eu vou... 3 meses pra frente, eu vou conseguir conversar com você daqui 3 meses. Ela foi lá, a gente trocou por um vestido que estava pronto. Ela falou assim, cara, era esse. Não era pra eu fazer nada, era loucura, esse aqui e tal. E daí, na nossa prova final, ela falou assim, Nath, o vestido foi um processo de cura pra mim.
porque eu nunca pensei que eu fosse casar. Eu não tenho uma família estruturada, eu não tinha esse sonho, e isso aqui pra mim é um sonho, está sendo um sonho que eu nunca imaginei viver. Ai, e o vestido foi o processo de cura disso o tudo vestido é a idealização da noiva. Você pode ter flores, você pode ter maquiagem, mas se você não tiver o vestido ideal, como diz o programa. É o símbolo maior, né? É isso. É muito difícil, mesmo as noivas que querem algo muito simples, é muito difícil que elas falem assim, pode ser qualquer um. Mas nunca nenhuma noiva falou isso pra mim. Pode ser, assim, ela fala assim, não quero brilho, não quero volume, eu quero algo simples, mas ela quer algo simples, porque a personalidade do que ela quer passar lá é algo simples, é algo sequinho, é algo sem nada. Mas não assim, pra mim tanto faz. Eu acho até assim, o vestido de noiva perfeito é aquele que ela se identifica, podemos dizer. Sim. É ela se sentir, porque a energia do casamento é a energia da noiva, né? Assim, ela... Né, todo mundo está esperando a noiva. E ela, eu acho a coisa mais importante é a autoconfiança da noiva. Então, assim, o vestido faz muito parte da autoconfiança da noiva. Então, por exemplo, noivas que falam assim, Nath, eu não tô com o peso que eu queria, eu não tô com o corpo que eu queria. Eu falo assim, não, então vamos lá. Porque a gente tem duas situações. Uma situação é a gente conversar para ver se você vai modificar ou fazer algo com o peso e com o corpo. A outra é entender se a partir daqui a gente vai escolher algo com que você se sinta muito bem da forma que você está. São duas coisas bem diferentes. E eu tenho que tocar em feridas inevitáveis. Porque isso às vezes é emocional. Sim. Porque isso é emocional, não tem como não. A pessoa já está lidando com aquilo, né? Para ela para muitas isso é um problema. Seja por excesso ou por falta de peso, ou falta de alguma coisa. Às vezes a pessoa é muito magra e às vezes ela tem uma situação com aquilo, né? Uma situação também, psicológica, enfim. Sim. Então a gente precisa ir delineando, porque o vestido ideal é aquele vestido que ela se sinta autoconfiante. Porque ela estando autoconfiante, podem falar o que quiser, ela estando feliz, tá tudo certo. Daí tem outros fatores, que tem gente que vai com a mãe que quer que a mãe também esteja feliz, já tiveram situações inúmeras que isso não aconteceu e foi bem chato. E eu tive que conversar com a mãe, com a noiva, fazer plano de... Eu também já interferi em algumas situações. Ela é quase uma cerimonialista. Ela pode... Porque não é tão simples, né? Tipo, eu não quero agradar a mãe. Eu tava falando com uma noiva essa semana, a família é da Lapa e ela é daqui, e a mãe do noivo sonhava que ele se casasse na mesma igreja que ela casou, que é na Lapa. Mas ela falou assim, mas eu tô tentando me convencer que o casamento é pra mim e não para eles. Isso. Embora eu queira agradá-los e ela se dá super bem com a família e tal, mas o casamento é pra mim. Eu preciso me sentir confortável com o meu casamento. Eu falei, então tá bom, então vamos tentar equilibrar. Se você quer agradar eles de alguma maneira... Vamos tentar, a gente pode pensar em possibilidades, em opções que a gente consiga encaixar tudo isso, mas não é um trabalho fácil. Não é, e assim, eu acho que isso é boa parte do sucesso final, porque aí o processo é muito tranquilo. Todo mundo me pergunta, mas tua noiva não fica depois, ela não tem um chilique? Eu falo, gente, a conversa foi muito antes, muito antes, as conversas difíceis já aconteceram antes. As conversas difíceis não ficam para depois. Sim. Mas eu não sei se você sente isso, mas eu acho que eu já estive lá em dias de prévia e o dia da prévia é um dia tenso. Não sei se você sente isso. Porque, não porque o vestido tá ruim, não isso, mas é porque quando a gente vê o contexto pronto, porque ela viu o cabelo, ela viu o cabelo no Pinterest, a maquiagem, ela se inspirou na modelo, e aí o vestido tava tudo certo. Mas quando a gente junta tudo isso... Às vezes não é aquilo que ela esperava. Eu já passei por algumas situações assim, porque ela idealizou uma maquiagem, um corpo da modelo e você não é a modelo. O fotógrafo não é o da modelo. E o filtro que ele usou naquela foto também não vai usar aqui. Sim. Eu acho, menos preocupada, porque daí tem vocês. Isso. Aí eu acho que eu saio um pouco de cena. E daí eu, fiz tudo com o vestido. Sim. Óbvio que ali tô...
vou tentar ajudar o máximo possível. Tem noivas minhas que me perguntam sobre cabelo. Isso, elas perguntam. Maquiagem, pra já ir orientando, assim. E elas querem a nossa opinião. Querem. Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu já tive noiva que não gostou do cabelo, que eu fiz a prévia, ela falou assim, Nath, não tem nada. Ela tava quase chorando, mas ela falava assim, eu quero que você entenda, não tem nada a ver com o vestido. Isso. Eu vou fazer outra maquiagem, porque eu não uso maquiagem no dia a dia. E eu tô me sentindo, não sei nem quem sou eu. Aí ela fez de volta, foi fazer a prévia de volta. Mas daí não é um momento... A prévia eu acho bem gostosa, assim, porque na verdade é quando eu vejo meu trabalho pronto, que eu já fiz várias provas e que eu sei que tá certo. Assim, ou é muito pouquinho. Sim, às vezes tem alguma coisinha. Mas... E no geral é muito, mas a gente tem que estar preparada para qualquer situação, porque pode acontecer de não tá bom, mas eu ainda fico tranquila porque ainda tem tempo, entendeu? Sim. Eu fico nessa, eu fico assim, tá, então vamos fazer o quê? Tipo, porque às vezes é um detalhe, às vezes é um... daí entra cerimonial, é que daí quem vai resolver, ajudar a resolver é a cerimonial. Né? Mas é isso, de prévia pra mim é um dia tenso, porque Porque pra você ver se você tem coisas pra resolver ou não, né? Vai ser Sim, um a mais ou se tá tudo certo. Ou se tá tudo certo, entende? Mas já tive refazer prévia de cabelo, cancelar maquiador. Já aconteceu. Já. Trocar as coisas. Troca tudo. Não era isso. Não era o cabelo, não era essa maquiagem. E aí, isso tudo tem a ver com o vestido, porque daí você precisa encaixar isso no que você tem. Você tem um vestido, tomara que caia. Ou que eu preciso encaixar dentro disso, né? Sim. A gente vai pro quadro agora, Natália, mitos e verdades sobre o vestido de noiva. Então, eu vou falar algumas frases para você, daí você diz mito ou verdade e justifica. Não tem certo e errado, não vai tocar sirene, nada. Não, é você que diz para falar a tua opinião, tá bom? Torta na cara. Não tem torta na cara, nós não vamos derrubar você, fica tranquila, tá bom? Então vamos lá. Toda noiva já sabe exatamente o que quer antes de entrar no ateliê. Mito. Total, né? Total. Porque, e aí tem gente que acha que sabe o que quer totalmente e muda completamente. Já tive muito. Teve uma noiva essa semana, ela falou assim, Nath, ela só repetia a mesma frase, ela falava assim, Nath, eu entrei em A e saí em Z. Eu achei ótima essa frase. Eu entrei em A e saí em Z. Eu tive uma noiva muito querida, hoje ela nem mora, que mora no Japão. Mas ela falou assim pra mim, Célia, eu quero um vestido bem seco, assim, estilo camisola, sem nada. Saiu uma princesa, né? Quando ela colocou o vestido, eu chorei com ela. Sim, porque se emociona. Foi muito engraçado. Era um vestido completamente diferente. Vestido de manga, encorpado. Ela era bem magrinha, então ela conseguiu usar ele mais fechado, com as costas mais abertas. O vestido, o tecido tinha um brilho, assim, o tecido era brilhoso. Eu falei, gente, o que aconteceu? O que fizeram com a minha noiva? A gente chorou junto, foi muito legal. Acontece. Depois a gente estourou espumante, foi super legal, mas é porque era totalmente isso, tipo... E todos que a gente pegou eram desse formato. E aí eu falei assim, vamos arriscar esse? Porque eu achei ele tão bonito quando eu vi o tecido. Ela falou, eu coloco pra você ver. Isso Nossa, aconteceu foi também. muito legal, foi muito legal. Isso pra mim foi muito marcante. Já aconteceu uma assim, que a mãe não era uma mãe chata. Era uma mãe que só tava de olho, assim. E ela falou por último, assim, ela falou, filha, prova aquele dia. Ela falou, ai, mãe, eu não quero volume, não quero tudo de renda, não quero tal. Gente, ela provou, a noiva chorou. Tipo, as duas choraram juntas. É muito assim. surreal, É né? muito surreal. Então não tem como... Eu falo todo que a mundo gente... me pergunta assim, mas como que é emoção? Como é que eu vou dizer como que é a emoção? O nosso trabalho, eu acho ele muito minucioso, porque a gente tá lidando com o sonho da pessoa, mas é um trabalho muito gostoso, né? Porque a gente passa por oscilações de humor, oscilações de... É uma bipolaridade de gestações, assim, gestações da pessoa, né? Tipo, ai, essa estação eu tô muito estudante, sei lá, não consigo tempo. Mas de repente eu sou mãe. Isso. Sim. É muito engraçado. A próxima frase. Mito ou verdade? Vestido de noiva confortável não pode ser sofisticado. Mito. Eu tomo muito cuidado com o conforto. Lógico, se a pessoa quer um tecido mega estruturado, uma cauda enorme, aí a gente fala pra pessoa que vai ficar pesado. Vai ficar assim, pesado. Né? Isso. Pesado em comparação a algo leve. Então, tudo tem sua comparação. Porque ela não vai achar pesado, entendeu? Ela vai achar maravilhoso. Mas não vai ser algo leve. Não vai ser algo de... fluido. Fácil de movimentar, né? Então... Mas, gente, os tecidos hoje, né? Tipo de costura. Eu gosto muito de usar composições de tecidos leves.
e aí muitas camadas desses tecidos, mais camadas do que necessariamente um só, que é mais pesado para fazer a tal da forma. Eu gosto de ir criando forma com tecidos leves. Então, e isso cria sofisticação, né? Essas mesclas, assim, cria sofisticação. Legal. Mito ou verdade? O branco é a única opção para um casamento clássico. Aí a gente tem que entrar o branco, se é branco, porque assim, chega no ateliê, O assim, branco, o que é branco? o conceito básico do branco. Do branco, tá. Branco, porque tem branco, off, aí tem do branco ao off, tem uma escala de cores ali, de tonalidades. Aí depois do off tem o off que é bem peroladinho, que daí todo mundo diz, mas esse é amarelo. Ou a outra noiva fala assim, não, eu quero esse, porque eu não quero muito branco. Isso. E é muito engraçado o conceito de branco na cabeça de cada um, porque é muito diferente. Elas nem sabem que é, algumas não sabem que existe, ou enfim. E aí já tem várias noivas usando toques de cor. Então, vestido com flor colorida. Foi legal isso, foi mês passado. Eu tive uma noiva, gente, e é muito difícil eu não agradar com alguma coisa que eu tenha no ateliê. E eu não tenho muito vestido com corzinha, assim, sabe? É o off, né, nos tons do branco. E aí ela falava, é a mãe dela mais clássica. Daí provava, dela entrava e assim fazia uma cara de tipo inconsolável. Eu falava, não é possível. Não é possível. Não é possível, não é possível. Eu falei, gente, o que ela gosta? E eu mostrava, e eu tentava nessa minha conversa, eu falava assim, mas o que? E ela tava tão decepcionada que ela não conseguia nem me falar. Eu falei assim, mas o que você gosta? E ela falava assim, só que daí separado da mãe. Daí a gente foi pra sala de provas. Eu perguntei, mas o que você gosta? Ela falou assim, eu vi umas coisas coloridas. Não, ela não falou isso. Ela falou assim, eu nem precisava, meio brava assim, eu nem precisava casar de branco. Aí eu falei, opa, talvez aí está. Ela falou assim, eu nem me gosto de branco, nem precisava casar de branco. Eu falei assim, tá, você gostaria que tivesse alguma coisinha colorida no teu vestido? Ela assim, aí você começa a falar a minha língua. Chegamos no ponto crucial. Aí eu falei assim, posso pegar uns tulizinhos de várias corzinhas? Que cores você gosta? Daí ela gosta de todas, menos amarelo. Aí tá, daí eu falei, posso pegar uns tulizinhos e eu corto em formas de florzinha e folhinha e a gente põe em cima de um vestido pra você ver se você gosta? Gente, era o mesmo vestido. Só que eu enchi de coisinhas, assim, pedi pra elas um tempinho, ali, uns 5, 10 minutos. O olho dela brilhou. Era isso. Era isso. Ela queria uma cor. Ela queria a cor. Eu tive uma noiva que casou com detalhes em lilás ano passado. Foi a primeira vez. No começo eu fiquei meio receosa, assim, porque eu sou meio tradicional para umas coisas. E ela falou que ela queria muito um vestido que tivesse flores lilás. Falei, tá bom. Tô concordando aqui. Eu sempre falo que sim, eu nunca falo que não, né? Eu falo, tá bom, vamos ver. E a gente provou, mas ela parecia um anjo. Não, gente, ela parecia um anjo. As passarelas, muita coisa no azulzinho claro, no lilás, no blush, bastante. Véu. Eu tava vendo a Semana da Moda esses dias, muitas cores, assim. Muitas cores. O desfile da Chanel tinha muito blush, assim. Eu falei, nossa, que interessante. Eu fiquei acompanhando algumas coisas, assim, sobre isso. Bordados coloridos. Achei muito legal, muito legal. E tem quem gosta de casar com um tom de nude, né? Aquele forro mais nude, com bordado mais... com bordado mais claro. Isso já é mais comum, assim, pouco mais comum do que algo mais colorido. O nude entra bastante. E muita gente... o nude, dependendo do efeito, assim, ele não causa tanta estranheza. Causa, sim, quem é muito tradicional. Mas, normalmente, você vai colocar uma renda branca ou off em cima do nude. Então, ele já tá quase como os semi-tradicional. Mas quem tá entrando agora que não entrava antes era a cor. Colorido. Legal. Colorido. Vamos lá. Mito ou verdade? O tecido é mais importante do que o corte do vestido. Mito, né? Porque anda junto, não tem como andar separado, né? Tem que estar o corte certo com o tecido certo, não tem o que fazer, senão não cai bem, não funciona. E essa aqui, vamos lá. Mito ou verdade? Sustentabilidade na moda noiva significa abrir mão do luxo.
é que depende o que você vai considerar sustentabilidade no luxo, né? Então, por exemplo, eu considero sustentabilidade no luxo pagar muito bem meus funcionários, né? Então, isso eu acho que é uma forma de você ser sustentável. Eu considero ser sustentável na moda luxo não desperdiçar material. Então, não preciso comprar metros a mais. Então, por exemplo, ou se você compra as rendas que eu não uso, a minha mãe faz as bolsas trabalhar. A minha mãe pinta as rendas legal, e usa sobra sim. Sim. Já sobra pouco, mas mesmo pouco que sobra consegue reaproveitar num produto de luxo, né? Assim, então é muito legal. Existem ou você entender para quem que você vai dar aquele tecido, né? O que você vai fazer com aquilo. O que sobra de tecido eu gosto muito de fazer saquinho, capa, porque assim você consegue fazer algo, você entrega alguma coisa para tua noiva, ou algumas vezes eu coloco até o sapato delas num saquinho e tal. Então ainda você entrega valor, né? Você gera valor a partir desse lixo. Então isso é sustentabilidade, né? Assim, eu acho que a forma sustentável, por exemplo, agora a gente colocou no ateliê, a gente pôs todo o ateliê é energia solar. Isso é maravilhoso. Então, isso né, assim, essa questão. Isso foi um projeto que foi finalizado agora em dezembro. Isso é ser sustentável, né? Porque tudo que está acontecendo lá dentro, a gente está gerando a nossa energia. Então, essas são... Eu acho que tem tudo a ver. A gente tem que pensar como e o que é ser sustentável no mercado de luxo. Isso. E até era uma pergunta agora, né? Como que a moda noiva pode ser mais sustentável sem perder esse luxo, né? Eu acho que primeiro, a gente com tudo. Essa conversa, eu bato na tecla da conversa, porque você conversando antes, você não vai precisar fazer mudanças, e o quanto você menos fizer mudanças, você está gerando menos desperdício, sim. né? O quanto menos bases você precisar provar, é menos tecido que você usa. Então, a conversa inicial é importante. Ela pode ser longa, não tem problema. Você vai estar... O teu projeto, e é igual ao arquiteto, você não vai estar gastando mão de obra, material, tempo, porque o tempo, a gente gastar tempo não é ser sustentável, né? A gente podia estar fazendo outras coisas. Né, organizando melhor o nosso tempo, investindo melhor o nosso tempo. Então, é isso que o projeto, o planejamento gera sustentabilidade, com certeza absoluta. Legal. E você já conseguiu desenvolver alguns vestidos assim com tecidos reaproveitáveis ou materiais mais inovadores que tragam um pouco dessa pegada? O primeiro é o vestido de noiva, que eu fechei o desfile desse que eu falei que foi o primeiro da semana de moda, o último da semana de moda, que eu me coordenei, assim, que eu olhei e falei, eu vou ser estilista. Eram pedaços de renda branca da minha mãe, assim, tipo, eu tinha uma que era uma toalha que ela tinha ganho de casamento, toalha crochetada, assim, então, assim, esse foi uma das... O MC começou assim, né? Mas ainda em questão de tecido, eu não sei se para moda noiva eu uso algo sustentável, né? Que seja... Porque daí você tem o algodão. O algodão eu não utilizo o algodão, ele precisa ser, né? A questão, até a pandemia, o ateliê eu fazia só vestido sob medida para venda. Na pandemia que eu fiz toda a coleção, que eu comecei toda a coleção dos vestidos para locação. O sistema de locação, eu já acho que é a melhor forma de ser sustentável ainda na moda festa. São os vestidos que assim, aquele vestido vai ser usado para várias noivas. Então, como que você pode deixar ele impecável? Então, o meu estudo é em como deixar esse vestido impecável, como novo, para que ele possa ser utilizado por outras noivas que tenham o mesmo sonho que essa noiva. E melhor ainda, que eu acho que para mim fecha com chave de ouro,
é como que a primeira noiva que fez muitas desses vestidos, a primeira locação é a noiva que a gente criou junto com a noiva. E ela manda uma mensagem, ela fala, Nath, eu espero de verdade, de coração, que muitas noivas sejam felizes com o vestido que eu fiz. Então eu acho que o sentimento, ainda fechar isso com esse sentimento é a melhor coisa, porque daí um vestido, ele vai, não vai ser descartado, não vai ficar guardado, não vai virar lixo, ele vai servir para vários propósitos, né? Ele vai ser muitas vezes o máximo possível que ele puder. Existe alguma escolha que as noivas podem fazer para ter um vestido mais sustentável? Bom, essa questão tem a questão, né, de ser um vestido que já foi usado, que isso é uma forma de ser sustentável, né? Ela não vai estar gerando nada novo de material, de gasto de energia, nenhum material. Então, é uma forma. Dentro de algo sob medida, inevitavelmente a gente precisa de tecido, né? Então, a gente pode gerar processos sustentáveis. Que demande menos material. Isso, que a gente possa ter um tecido diferente. Pode existir, mas ainda não é o foco de uma noiva. Assim, eu quero que o meu vestido seja completamente sustentável no sentido de ser novo e ainda zero, né, assim... Eu acho que o maior ponto aqui é não desperdiçar. Então, tipo, como você falou, né, na conversa você saber exatamente o que ela precisa para não precisar desperdiçar o tecido, né? Como transformar depois, né? Isso. Em algum depois momento, você muda a transformação. Muda o laço, aumenta o bordado, põe e se a noiva quer esse vestido, para várias eu falo, gente, e se depois você corta ele e usa mais curtinho e faz, não sei, sabe assim? Isso. Tem essa... Eu já tive noiva, não acho prático, por exemplo, mas eu já tive noiva que fez o vestido inteirinho de seda para depois tingir. Só que ele tem que ser de um tecido tingível, que depois fique bonito inteiro, do início ao fim, tipo, desde o forro até em cima. Então ele acaba não sendo muito prático, né? Assim, várias pessoas já me perguntaram sobre isso. Eu posso tingir depois? O tecido sintético, não vai tingir. Não pega. Exatamente. Me fale o que você acha. A moda noiva sustentável não significa abrir mão do glamour. Significa é isso tudo que a gente está falando, né? Significa não desperdiçar, significa planejar, significa conversar, significa estar num ambiente harmônico que preze por essas questões, né, até ambientais, enfim, e que preze os seus fornecedores. Uma coisa que eu busco muito, 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 que eu acho que isso é muito sustentável, é a mão de obra. Por exemplo, todos os meus vestidos são feitos em Curitiba ou São Paulo. Então, assim, hoje não tem nada de fora. Então, a mão de obra é daqui. As bordadeiras são todas de Curitiba. Então, isso eu acho que é uma rede sustentável, entende? A gente tem uma rede sustentável. Eu busco ser o máximo bairrista que eu consigo. Para tudo ficar o mais perto possível. Quem está perto de mim. Né? Isso ajuda muito, ajuda as pessoas a trabalhar a região, diminui gasto de combustível. Muito. Parece uma coisa muito simples que a gente faz, mas não é. Gente, é muito isso legal. Funciona. Se cada um faz a sua parte. Isso. Mas até a questão, você tocou nisso um pouquinho antes, a questão de você remunerar bem, né, quem presta o serviço para você. Que é uma grande crítica, né, ao universo da moda. Da moda e dos eventos. É muito sério. Assim, a gente vê notícias, né? Criança trabalhando, gente trabalhando numa situação péssima. Para que o consumidor final pague mais barato. Salários baixíssimos. Salários baixos. Então, assim, gente, o ateliê, o lugar onde as pessoas trabalham, o como eu trato as pessoas, isso precisa ser muito sustentável, né? Isso agrega. Então, por exemplo, o ambiente que as pessoas trabalham, o quanto elas ganham,
como elas são tratadas, o que elas têm de disponibilidade, como elas vivem. E isso é ser sustentável, porque são as pessoas que estão fazendo. A gente para pouco para pensar. E isso é ser líder, né? Porque é uma maneira de você tornar a sua empresa sustentável e você fazer com que os seus funcionários cresçam, tenham interesse por isso, né? Essa semana estava falando sobre isso em relação à minha empresa, algumas coisas que eu estava alterando e pensando. Isso faz parte da liderança, isso faz parte do meu processo de liderança dentro da empresa, né? Não, e como essa é a tua parte de você conseguir melhorar o mundo. Porque eu estou, sei lá, pelo menos 10 horas por dia lá. É onde eu consigo colocar minha energia para fazer isso. Então, isso é sustentável, né? A questão da energia lá, de como eu coordeno essa produção, como eu organizo o lixo do ateliê, enfim, tudo isso, né? Assim, tudo isso é sustentável. É o cuidado com as pessoas, né? E a gente precisa das pessoas para os nossos processos, para os seus processos se desenrolarem, né? Para a gente fazer as nossas entregas. E sustentabilidade é um pilar, né, importante para nós, dentro das ações que a gente faz. E entrando mais especificamente nesse aspecto também do que é o Essence Wedding, como evento, como marca, quero que você fale, né? O que te motivou? Por que você aceitou participar do Essence Wedding? Eu acho que esse é o terceiro, né? Terceiro. E eu acho que no início, assim, muito por pessoas, né? Porque da forma de trabalho, né? Da Su, que a gente conhece, a gente fala bastante sobre isso. Que é atender pessoas, entender essas pessoas e não criar problema. A gente precisa criar solução. Gente, a gente bate... Se eu tenho um problema, eu preciso dar solução. Eu preciso dar outro problema. Isso. Então, num primeiro momento, esse foi o grande mote. Porque eu e a Su, a gente é muito assim. E eu acho que isso foi mostrado. Num primeiro momento, eu sabia que ia acontecer dessa forma, porque, né, vocês são dessa forma. Mas depois vocês mostraram ser dessa forma, né? Assim, lá foi dessa forma. Então não quer dizer que a gente, em algo que a gente organiza, que a gente faz, não vai ter problemas. Mas como a gente vai lidar com os problemas na hora, como a gente vai lidar com os problemas depois, como a gente vai lidar... Entende? Então isso também é ser sustentável, porque todo mundo que está ali... Por exemplo, o último desfile eu não fui, porque eu só fiz uma cirurgia e quase morri. Mas, gente, a minha tranquilidade e não... Sabe, isso é essa questão de essencial. Eu não estava lá e o meu desfile aconteceu. Eu não estava lá e a feira aconteceu. Né? Então, tipo, eu não podia estar lá. E aí a Su falou... Nath, fica tranquila, vai tudo acontecer. E foi sucesso. Tipo, foi ótimo. Só que a minha tranquilidade, eu acho que o mais importante não é que foi sucesso. O mais importante é a minha tranquilidade em relação a isso, entendeu? De não estar num ambiente que você vai... E isso é pra noiva. Isso, quem está lá quer isso, entendeu? Quer essa tranquilidade, é um ambiente familiar. Eu acho que, antes de tudo, é um ambiente familiar em que você vai ser acolhido. Eu falo isso pra Darlene, o nosso evento tem que ser feliz. As pessoas têm que se sentir felizes. Quando aparece algum... Problemas pequenos. Nossa, não deu certo isso aqui. Vamos resolver agora. Eu vou te ajudar. Vamos junto aqui. Pega de um lado, eu pego do outro. Darlene sabe. A pessoa fala, não dá. Dá? Claro que dá. Como que não dá? De algum jeitinho. Tá. Vamos com calma, vamos pensar. Entende? Eu sou muito disso e tem que ser feliz, porque essa essência é nossa mesmo. Essa essência é muito, isso é muito latente nos meus eventos também, sabe? De todo mundo tá feliz. Se a pessoa tá chateada, falando, vem cá, vamos conversar. Eu não quero que você fique chateado. Isso, e é isso. E eu sou muito assim também. E não é todo mundo que é assim, e não é todo mundo que precisa ser assim. Na verdade, o Essência é um grupo. Um grupo de pessoas. E também não vai ser toda noiva que quer ser assim, porque vai ter noiva que vai querer chilicar e vai estar melhor com a pessoa que vai dar um chacoalhão, que não é o nosso perfil, entende? Sim, tá tudo bem. É um perfil mais, assim, acolhedor, é um perfil mais gostoso, é um perfil... Mas eu gosto disso, né? E eu gosto
é um evento tranquilo, é um evento gostoso, é um evento de experiência, né? Isso. É experienciar isso. Quem vai experienciar? Todo mundo junto. Sim. Porque a nossa experiência só vai ser completa quando as noivas entrarem na feira. A experiência deles só vai acontecer porque a gente tá lá e a gente vai ter uma experiência entre nós, que Sim. ninguém vai saber qual é, mas a parte mais gostosa, essa experiência ser gostosa. Sim. Porque o cliente precisa saber se a experiência foi boa, se não foi boa, entre quem estava organizando, não precisa saber. Mas faz Mas toda a diferença. gente sabe Exatamente. que foi boa ou não foi boa. Então eu acho que esse foi o pontapé inicial da entrada, assim, e eu fico muito tranquila em continuar, né, assim, nisso que é a essência. Enquanto a essência for essa, tamo junto. Tamo junto. E como que o evento se conecta com a tua marca, com os teus valores? Eu acho que é isso, né? Essa leveza. É da leveza, do processo ser gostoso, de a gente conversar. Não quer dizer que tudo vai ser necessariamente perfeito. Pode acontecer alguma coisinha ou outra, até um problema com a noiva mesmo. Isso que eu digo de não ser muito rígido. Sim. Eu não vou crucificar ninguém e não quero que ninguém me crucifique por qualquer coisa, né? Porque a gente, com certeza, eu tenho uma questão que eu sempre vou querer dar o meu 100%. Eu sempre vou querer dar o meu melhor. Então, a gente já parte de um contrato que eu não tô querendo puxar no contrato que eu vou dar menos que alguma coisa. Não, eu vou querer dar mais. A gente vai assinar obrigação maior o meu 100%. é minha. Isso, a gente vai assinar o meu 100% e a partir daí a gente vai pra frente, entendeu? Então, acho que esse ambiente de trabalho é muito gratificante e ele é muito... as noivas sentem, elas sentem uma coisa gostosa, elas sentem prazer em estar perto, elas se sentem parte. Esses dias me falaram, não sei quem que me falou assim, Natália, às vezes quando a gente olha, parece que você é amiga das noivas, dá vontade de ir aí pra ver o que acontece. Mas que é não sei isso. Mas eu falo, gente, é só porque é um ambiente que naturalmente isso acontece e eu não vou ser assim, que nem no Insta. Gente, às vezes eu coloco umas coisas que eu acho até meio brega, amor, e não sei o que, a minha noiva é maravilhosa. Mas ela tava maravilhosa, eu chamo ela, de amor, e meu sendo meio brega, mas é que a gente ali, naquela... Foi isso, assim, que aconteceu, faz parte. Sim. E é isso, essa coisa meio familiar, com esses apelidos e coisas assim, acontecimentos do dia a dia, tipo vida real, né? Vida real, exatamente. E você pode contar um pouquinho do que você está preparando para o Essence Wedding 2025? Ai, gente, eu não sei. Ela não conta? Não. Não, só um pouquinho. Olha, eu sou uma pessoa criativa, mas depois do meu acidente da última feira, eu fiquei muito inspirada. Assim, muito inspirada. Não, eu acho que assim, eu continuo com essa questão de tentar entender quem é a noiva criativa, quem é a noiva clean, quem é a noiva romântica. Trazer isso, mas eu acho que mais ainda eu tô tentando chegar no que é isso em essência do que é ser clean, criativo e romântico quase que ao mesmo tempo, em essência, assim, sabe? Então, lógico, vai ter o que é mais clean, mas ele vai ser um pouquinho romântico e um pouquinho criativo. E aí o romântico vai ser um pouquinho clean e um pouquinho criativo. E o criativo vai ser um pouquinho clean e um pouquinho romântico. Assim, eu acho que essa mescla de coisas. Essa mescla, mas uma mescla cada vez mais uniforme, assim, sabe? Então, eu estou trabalhando bastante as curvas. Então, o vestido clean, ele tem as curvas que às vezes parecem umas pétalas, às vezes parecem umas ondas. O vestido romântico, eu estou trazendo ele tem essa rena, mas a saia tá um pouco, ela é fluida, mas ela lá por dentro, assim, dá pra ver um pouquinho de um brilhinho, de alguma coisa. Então, ele traz esses detalhes que já tinha. Eu não sei como que tá diferente, mas tá, acho que eu tô diferente. Vocês vão ver. Eu fiquei viva. Acho que cada um vai ter que ver, assim, eu vou trazer detalhe de cor. Legal. Assim, mesmo que seja em um vestido. Sim, um detalhe. Eu quero trazer algo em seda e
que meu pai pinte a seda, né? Um pouquinho de bordado. Então vão ter umas essenciazinhas, assim, que é isso, é essa veia criativa e ao mesmo tempo o clean de tudo, só que com um corte muito lindo, assim, sabe? Então acho que vai ser mais ou menos nessa. Ansiosa. Vamos trabalhar para baixar a ansiedade até lá, que a gente tem muito trabalho para fazer. Tem bastante coisa. A partir de agora a gente vai só criar, produzir. Natália, muito obrigada, né, por ter vindo aqui. Foi muito legal o papo. Adorei. Muito bom. Falei que ia ser rapidinho. Estourei todos os tempos do mundo. Tudo bem, amiga. Mas faz parte, porque estava fluindo e é isso mesmo, né? Conta para as noivas aí, para o público, como te acham por aí. Bom, o Instagram é uma rede muito fácil, né? É @natalia.canali. Tem o site também, nataliacanali.com.br. E o ateliê tem no Insta e na internet, no Google, tem o telefone do ateliê lá, manda uma mensagenzinha, as minhas assistentes vão marcar horário pra gente conversar, conhecer. E estou sempre no ateliê. Estou sempre no ateliê. Legal, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Nos siga, né, acompanhe tudo que fazemos no @essencioweddingcwb e nos vemos nos próximos vídeos. Até!